Olá pessoal, eu sou a Adri do canal Mixdri e hoje eu quero falar sobre o número de pessoas que morrem fazendo a cirurgia bariátrica. Eu vejo muitos posts, eu vejo muitas pessoas comentando e falando sobre nossa, você pode morrer fazendo essa cirurgia. E caramba gente, você pode morrer fazendo qualquer tipo de cirurgia. Nunca se sabe o que se pode acontecer durante um processo cirúrgico, mesmo tendo o melhor cirurgião do mundo e os melhores equipamentos, porque é o seu organismo reagindo a algo que não é natural. Não é natural para o seu organismo ser aberto, ter uma anestesia aplicada, ter os seus órgãos manejados de qualquer forma, seja uma cirurgia de apendicite, uma cirurgia para retirada de útero, uma cirurgia bariátrica. Então, toda cirurgia é perigosa, mas eu observo muitas pessoas dando muita ênfase ao número de pessoas que morrem por causa da cirurgia bariátrica. E o que eu te pergunto é, quantas pessoas morrem porque não têm acesso a essa cirurgia? Quantas pessoas foram pegas pela obesidade, uma doença que atormenta multidões no mundo inteiro e não conseguem se livrar delas, e não conseguem uma cirurgia pelo SUS, e não conseguem uma cirurgia pelo plano de saúde e morrem por não conseguirem? Quantas pessoas sonham com uma cirurgia como essa para se livrar dessa doença e não conseguem? Vocês sabem o que de melhor uma cirurgia traz para uma pessoa? A saúde. Mas sabe o que é mais gostoso de sentir depois de feita a cirurgia? Aquela sensação que muitas pessoas já sabem desde que nascem. Satisfação. É você comer uma comida em quantidade muitas vezes mínimas, mas essa comida te deixar tão satisfeito que você não precisa repetir. É você ter uma sobremesa gostosa na sua mesa, você comer com tanto prazer que aquela quantidade mínima te deixa bem, te deixa satisfeito e você fala, não, eu não quero mais. Você sabe quantos obesos conseguem sentir isso? Você sabe que um obeso sente quando ele vê um prato enorme de sobremesa maravilhosa e gostosa? Ele quer comer, comer, comer. E é erro dele? É uma falha dele? Talvez. É um erro que talvez ele tenha adquirido com o passar dos anos, com os hábitos sendo acumulados, com a gula tendo seu poder cada vez mais amplificado com o passar do tempo. Mas esse obeso não sabe mais o que é comer algo e se sentir satisfeito, a não ser quando a sua barriga dói de tanto comer, ou quando a comida acaba, ou quando aquele gosto se torna tão enjoativo depois de tanto comer que não, você não quer mais. Isso é o que normalmente um obeso sente. Um obeso mórbido, ele não consegue mais sequer controlar aquela vontade de comer, porque você tem tanta vontade de comer que você chega a achar que aquilo é fome e não gula. Agora, quando você faz a cirurgia, que você começa a ter a sua primeira sensação, principalmente nos primeiros 30 dias, ainda ali naquela alimentação líquida, que você bebe aquele líquido e parece que a sua barriga enche, quando na verdade ela se sente satisfeita com aquela quantidade mínima de líquido. Tudo bem, o seu organismo continua sentindo aquela necessidade de mastigar e você até pensa que aquilo seja fome, mas com o tempo você começa a perceber que não. É um sentimento novo que nasceu após a cirurgia. É o sentimento da satisfação. É o sentimento gostoso de comer algo e falar, nossa, que delícia, adorei. Observem, o verbo está no passado. Eu comi um pouquinho e eu disse eu adorei. Eu não disse eu quero mais. Você sabe o que é isso? Não. Só sabe o que é isso quem já foi obeso. Só sabe o que é isso quem passa por isso. Só sabe o que é isso quem tem o prazer de conseguir passar por isso. Muitas pessoas conseguem isso com a reeducação alimentar e eu realmente parabenizo essas pessoas de coração, porque são pessoas muito fortes que conseguem sozinhas enfrentar um problema gigantesco da vida dela, e esse problema que foi crescendo ao longo de tanto tempo e ela simplesmente conseguiu vencê-lo com uma mudança de ideia, com a mudança da mente. Então, são pessoas fantásticas que conseguem isso. Mas para mim também são pessoas fantásticas as pessoas que vão atrás da cirurgia por reconhecerem que não conseguem sozinhas. Que mesmo com a ajuda de um psicólogo, com a ajuda de um nutricionista, do endocrinologista, esses hábitos se tornaram tão constantes na vida dela, esses hábitos roubaram tanto da vida dela, que ela já não consegue sozinha. Ela precisa da ajuda da cirurgia. E eu me orgulho muito dessas pessoas que têm essa coragem, até porque eu tô nesse grupo, né? Porque não é fácil. Há quem pensa que fazer cirurgia é moleza, você vai emagrecer sem fazer nada. Nada? Peraí, você deveria estudar um pouquinho mais sobre cirurgia bariátrica, porque não é assim tão fácil não, querido. Se você acha que fazer cirurgia é o caminho mais fácil, nem vai.
porque não é o mais fácil. É uma total readaptação. Mas por que a cirurgia, então, é algo que eu recomendo, é algo tão visado por tantas pessoas? Porque é uma ajuda, gente. É mais do que um psicólogo falando com você. É mais do que um endocrinologista te dando conselhos e te ajudando com remédios. É mais do que um nutricionista te ajudando na sua alimentação. É algo onde não apenas a sua mente está trabalhando para que tudo dê certo, mas o seu corpo te ajuda. Quando a sua mente é vencida por aquela vontade enorme de comer um pedaço de bolo que não faz parte do cardápio da nutricionista, o seu corpo diz: epa, aqui não cabe, não dá. É como se você unisse todas as suas forças, a força da mente, a força do corpo para te ajudar nisso. Porque só a mente, às vezes, não é suficiente. Para algumas pessoas é. Pessoas que conseguem emagrecer com a dieta e mantêm esse hábito pelo resto da vida. Pessoas muito fortes. Mas para algumas outras pessoas muito fortes, elas também precisam de uma ajuda maior. E a cirurgia é essa ajuda maior. Acontece de algumas pessoas morrerem? Sim, acontece. Acontece de algumas pessoas divulgarem esses números como se fosse a resposta para um não façam a cirurgia? Também acontece. Só que o que eu pouco vejo é pessoas anunciando por aí o número de pessoas que morrem por não conseguirem essa cirurgia. O número de pessoas obesas que sofrem todos os dias, que ficam em uma cama. Vocês sabiam que tem pessoas que sequer saem da cama pelo corpo não aguentar suportar o peso dela? Pessoas que não conseguem dar 4, 5 passos, porque se fizerem isso, o peso é tão grande que pode quebrar os ossos das pernas? Vocês sabiam que tem pessoas que não conseguem caminhar 10 minutos porque o coração dispara feito louco ou a pressão sobe? Vocês sabiam que tem pessoas que são tão gordas, que não conseguem ter uma vida normal, uma vida saudável, que não conseguem brincar com uma criança, que não conseguem se divertir com um cachorro que está dentro de casa porque não pode correr, não pode andar, sequer andar atrás do seu animal para brincar com ele? Muitas pessoas passam por isso. É a escolha delas. Eu sei que tem pessoas que dizem assim, o problema é dela, que mandou ela comer demais. Tem pessoas que falam desse jeito, falam na cara da gente ainda. Elas estão erradas? Talvez não. Talvez estejam pela maldade, pela língua maldosa, ruim, que não tá nem aí pros sentimentos alheios, que não tá nem aí para saber o porquê dessa pessoa ter comido tanto. Que não tá nem aí para saber que, por exemplo, essa pessoa não consegue ter o controle da alimentação porque ela não consegue ter o controle emocional daquilo que ela sente. Porque toda vez que ela se sente triste, que ela se sente deprimida, infelizmente, ela recorre à comida como a única forma, como a única solução. Ela está certa? Talvez. Porque cabe a nós julgar por que essa pessoa come ao invés de jogar na cara do outro aquilo que machuca? Cabe a nós explicar para essa pessoa que jogar na cara do outro às vezes pode ser a solução? Mas cabe a nós também dizer que jogar na cara do outro pode ser um ato de maldade que também vai machucar a outra pessoa, porque ela sequer tem noção da maldade que ela faz quando te fala algo assim? Não sei, porque a resposta é essa. Não existe resposta. Feliz é aquele que desde criança aprende que, se alguém te bateu, explica para ela que doeu, explica para ela que machucou, ou se afasta dessa pessoa. Mas tem pessoas que não conseguem isso. Tem gente que é machucado todos os dias por aqueles que ele mesmo ama. E todos os dias ele permanece ao lado dessas pessoas porque ele não consegue abandonar, porque essas pessoas às vezes precisam dele e ele precisa ficar ali porque é o que se passa na cabeça dele. Então ele engole todas as palavras maldosas, ele engole todas as maldades, todos os sentimentos ruins que o outro sente e joga em cima dele como se ele fosse um saco de batatas. Então essa pessoa engole toda a dor, todo o ressentimento, toda a vontade que ele tem de gritar mais alto e dizer: para, eu também sou um ser humano, eu também sofro, eu também sinto dores, eu também tenho vontade de morrer às vezes de tanto que dói o que as pessoas fazem comigo. Mas essa pessoa não consegue falar, ela não consegue gritar, ela não consegue se pronunciar, então ela come, ela taca a comida em cima da raiva daquele chefe que não entende que ela fez o melhor que ela pôde. Não foi o suficiente, mas foi o melhor que ela pôde. Ela não estava com preguiça, ela não estava de mau humor, ela simplesmente só pôde aquilo, o melhor dela, o máximo dela só deu para aquilo. Então, que demita antes de humilhar, que demita antes de xingar,
Se não gosta do serviço dela, diz pra ela, demite ela e contrata outro funcionário, mas não pisa, não humilha, não machuca. Ou aquele marido que tá ali dentro de casa, a mulher lava, passa, cozinha, limpa, ou o contrário, aquela esposa que o marido cuida da filha, o marido faz comida, o marido limpa, trabalha fora e quando chega em casa encontra aquela pessoa tão mal-humorada, tão disposta a falar coisas ruins, tão disposta a ofender, a machucar, a magoar, a não se preocupar se ela teve um dia difícil, se ela teve um dia fácil, a não se preocupar se ela está com dor de cabeça ou se alguma parte do corpo dói, a não se preocupar se aquela gordura é apenas gordura porque ela está comendo muito por ansiedade ou é uma gordura porque ela está doendo, sangrando por dentro, então ela come na tentativa de que a comida abafe a dor. São tantos os motivos pelos quais uma pessoa poderia comer além do limite. Às vezes você vê uma criança, desde pequenininha, levada pelo pai no shopping e se entupindo de batata fritas e você diz, caramba, que criança gulosa. Mas e o pai que dá esse hábito para a criança? E o pai que dá comida para a criança de 1 em 1 hora, desnecessariamente? E o pai? E a responsabilidade desse pai? Mas o que faz essa criança comer? Porque você pode observar que tem muitas crianças por aí que você dá a comida, se ela não tiver com fome, ela fala não. Mas tem muitas crianças também por aí que elas não estão com fome, mas elas estão com dor. Crianças que desde pequenininhas conhecem o sentimento do não amor. Crianças que desde pequenininhas conhecem o sentimento que brota dentro delas quando alguém grita no ouvido dela para ela parar, para ela dar um tempo, para ela sumir, quando na verdade tudo que ela queria muitas vezes era ouvir o pai dizer, eu estou aqui, eu posso te ouvir, eu quero te entender. Então na verdade, gente, são muitas as razões que levam a pessoa a comer muito. Muitas razões às vezes nascem quando ela era ainda bebê, quando os pais a ensinaram a ter um hábito de comer, 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 comer. Quando a família a ensinou que ela pode se trancar no quarto e comer ao invés de sair e falar o que está acontecendo. Ou quando ela sozinha aprendeu que talvez a comida seja a única coisa que vai fazer companhia, que vai enchê-la por dentro. Porque às vezes o que você precisa é ser cheio. É estar cheio de carinho, é estar cheio de amor, é estar cheio de atenção, é estar cheio de um sentimento chamado autoestima, estar cheio de amor próprio, que por alguns motivos às vezes lhe é roubado, lhe é tomado por outras pessoas, lhe é tomado por você mesma, que toma isso de você todos os dias, quando se impede de se olhar no espelho e dizer, caramba, eu tô bonitinha. Ou de se dizer simplesmente, eu sou bonita, eu nasci assim, Deus me planejou assim, Deus sonhou comigo assim, então eu sou bonita, eu só preciso cuidar da minha saúde. Se eu for discutir todos os motivos que levam uma pessoa a comer, ou todos os motivos que levam outras pessoas a julgarem essa pessoa gulosa, esfomeada, passa fome, nós vamos passar horas falando. Porque existem tantas razões que levam uma pessoa à gula, que levam uma pessoa a se entregar ao hábito da comida, que simplesmente não tem como discuti-lo todos. Mas tem como discutir o fato de que a cirurgia bariátrica pode ajudar essa pessoa. Porque não vai ser apenas a mente dela dizendo, está tudo bem, você vai conseguir, você não precisa comer agora, você não está com fome agora. O organismo dela vai ajudar e vai dizer a mesma coisa. Então a cirurgia bariátrica pode ser a melhor ferramenta de apoio para esse obeso nesse momento, sim. O risco da morte com a cirurgia pode acontecer e vai acontecer com qualquer ser humano que se entregar a uma cirurgia por qualquer razão da vida dele. Mas o risco da morte em continuar obeso, em continuar com a pressão alta, com o coração cheio de gordura, com o coração a ponto de explodir, com as pernas que não aguentam mais o peso do próprio corpo, também existe. E esse risco pode ser ainda muito maior do que o risco com a cirurgia. Então, quando você for dar a sua opinião para uma pessoa, você for dizer o que você pensa sobre isso, pense muito bem, pesquise muito bem, descubra que tipos de doenças essa pessoa possui, qual o motivo que leva essa pessoa a pensar nessa cirurgia, até então, e depois decida se você vai ajudá-la a fazer a cirurgia ou se vai ajudá-la a convencê-la a não fazer.
porque às vezes o convencer a não fazer pode levar a pessoa à morte, assim como o convencê-la a fazer sem necessidade também pode levá-la. Bom, galera, esse é o meu ponto de vista. Muito obrigada por estarem assistindo os vídeos, por estarem acompanhando o canal. Se inscrevam no canal, comentem o que vocês acham do meu ponto de vista, se vocês são a favor, se vocês são contra. Aí no YouTube, porque eu posso acompanhar, é mais difícil acompanhar em vários grupos do Facebook. Então, se inscrevam aí no YouTube, porque isso também ajuda o canal a crescer. Curtam o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima!